Saudações a todos e a todas, eu sou o professor David Holanda, professor da Universidade Federal da Paraíba e fui convidado pela ONG Amigos do Brejo Paraibano, AMABP, para participar da segunda semana da Árvore. Minha colaboração para o evento foi através dessa palestra virtual que tem como título O Passado e Suas Lições para o Presente, uma reflexão sobre a prática da educação ambiental. Bem, nessa apresentação eu vou falar um pouco sobre a relação do homem com o meio ambiente, noções de educação ambiental, políticas de educação ambiental e preservação do meio ambiente. Como a personagem principal desse nosso encontro é a árvore, vocês vão ver ao longo da apresentação algumas imagens de árvores ilustrando os slides de forma lúdica. A ideia foi representar os diferentes significados e manifestações artísticas da palavra árvore através de um contexto científico e holístico. Então vamos lá. Então vamos começar essa conversa olhando para trás, olhando a partir do começo de tudo, né, do nosso marco zero, e chegando aos dias atuais. A Terra ela possui 4,6 bilhões de anos, a vida surgiu aí, segundo a ciência, aproximadamente 3,8, 3,5 bilhões de anos, né, e desde o seu surgimento até os dias atuais, a vida foi se modificando com muitos organismos surgindo e outros desaparecendo, né? Como mostra a imagem aí, que na verdade é uma espécie de reconstituição da linha do tempo da vida, ou seja, uma reconstituição dos principais marcos evolutivos da vida ao longo da história do nosso planeta, né? E com isso, para alguns grupos de organismos, a passagem, né, em que a gente consegue observar o surgimento, ápice e desaparecimento, né, para alguns organismos se deu de forma muito rápida, para outros de maneira mais lenta. Dos primeiros organismos unicelulares, passando pelas primeiras plantas e dinossauros e chegando até nós humanos, muita coisa se modificou na história do nosso planeta. Ou seja, o cenário mudou, os personagens também, e principalmente a relação desses personagens com o ambiente e com outros organismos. Essas relações ocorrem desde que os primeiros organismos surgiram até os dias atuais e se dá de várias formas. A gente tem aí duas imagens que representam muito bem as relações ecológicas, né, entre alguns grupos de organismos. Tá? Então, no primeiro exemplo, nós temos um fenômeno denominado de Crow-Shines, né, que é um fenômeno natural que pode ser observado olhando a copa das árvores, né, de algumas espécies de árvores, e é percebido que mesmo elas possuindo o mesmo tamanho, elas não se tocam, criando assim espaço entre elas. Né? Há várias teorias em relação a esse fenômeno, mas ainda não se chegou a nenhuma conclusão realmente plausível. Tá? Um outro exemplo que a gente também observa aí no slide, através de imagem, é a interação entre inseto e planta, onde alguns insetos, né, ao buscarem néctar, em algumas plantas, né, em contrapartida, eles levam os pólenes dessas plantas, né, para outras áreas, ajudando no processo de polinização e, consequentemente, reprodução dessas espécies. Então, a depender, né, das espécies envolvidas, vocês podem ter algumas relações ecológicas bastante interessantes, específicas, benéficas, tá? Mas vale lembrar que essas relações elas também podem ter um impacto bastante negativo, né? A depender, aí, como havia falado anteriormente, das espécies envolvidas. E aí é que surge a figura, a imagem do homem. A espécie humana surgiu há muito tempo atrás, né? E de lá para cá muita coisa mudou da forma como nos relacionamos com o ambiente. Deixamos de ser nômade para sermos sedentários. Inventamos a agricultura, a máquina a vapor, indústrias, criamos cidades, evoluímos tecnologicamente e socialmente. E tudo isso através do uso exaustivo dos recursos naturais. E, obviamente, que tudo isso resultou em uma cascata, vamos dizer assim, de crises
ambientais, sociais ao longo do tempo, né? Hoje vivemos de crises, seja ambiental, social ou de princípios. A nossa biodiversidade ela vem sofrendo com o desaparecimento de várias entidades taxonômicas, da nossa fauna, da nossa flora. Cada extinção de um determinado grupo de organismo acaba tendo um reflexo direto ou indireto no ambiente. Então vocês conseguem observar aí algumas manchetes de revistas, né, de sites, de jornais, que exemplificam essas crises ambientais às quais a gente está passando. E, obviamente, isso tem reflexo sobre vários ecossistemas, né, como é o caso aí dos nossos brejos de altitudes, que para alguns pesquisadores são testemunho das mudanças paleoambientais ao longo do tempo geológico. Né? São ainda pouco estudados, mas mesmo assim já sofrem com os impactos ambientais, sobretudo desmatamento e ocupação desordenada. O pior de tudo é que muitos desses organismos, dessas espécies, né, que a gente tem ali presente nesses ecossistemas, eles vão desaparecer sem necessariamente a ciência ou até mesmo a população de uma forma geral conhecer. Né? Então, isso porque são representados por uma biodiversidade bastante significativa e muitas vezes com elementos únicos, né? Tanto da nossa flora quanto da nossa fauna. Ou seja, as espécies, né, tão genuínas, tão características, que a gente chama de espécies endêmicas, né, elas estão presentes, né, nesses ecossistemas. E muitas vezes nem a própria comunidade do entorno, né, conhece o que existe de fauna e flora nessas áreas. Tá? Então, para vocês terem ideia, em trabalhos recentes realizados por nós da UFPB, sobre as concepções de moradores e alunos que vivem em regiões de brejos de altitude, foi visto que essas pessoas elas conhecem mais sobre a fauna e flora de outras regiões e países do que necessariamente o que está no seu entorno, né, no seu dia a dia. E isso também se refere a outros aspectos como patrimônio fossilífero e cultural, que aqui na Paraíba são bastante significativos. Né? Então, com isso vem-se a seguinte pergunta: como a gente vai preservar algo em que a gente não conhece, que a população não tem conhecimento? Né? E de acordo com essa perspectiva, é que a gente percebe que um dos principais aspectos para a mudança da situação atual é através da educação ambiental. Mas vale lembrar que essa educação ambiental, né, ela não pode ser passiva, meramente informativa, e sim uma educação ambiental crítica, ligada nas questões políticas e sociais. Não? Pois não há como desassociar a educação ambiental das questões sobre economia, política e cultura, como a gente consegue observar aí nessa ilustração. Vocês observam, né, uma figura em que há uma interseção, né, mostrando que para se conseguir uma melhoria da qualidade de vida, né, seja ela exclusivamente humana ou ambiental, de uma forma geral, precisa se levar em consideração aspectos como o meio ambiente natural, a questão econômica e também a questão social, incluindo aí a, a questão cultural. Né? Ou seja, é preciso levar em consideração essa tríade, esse tripé dentro de uma sociedade, para que realmente a gente possa refletir sobre as questões socioambientais. E é importante também, né, a gente desconstruir a ideia de que a educação ambiental ela acontece apenas nas escolas, né, como mais uma disciplina ou assunto a ser visto na aula de ciências. Muito pelo contrário, a educação ela vai além, ela é transversa, né, ela ocupa os diferentes espaços, né, os diferentes assuntos para se contextualizar com o nosso dia a dia. Então vocês estão vendo aí, né, algumas imagens de atividades que foram realizadas, né, pela universidade, tanto no que diz respeito à educação
ambiental dentro da escola, propriamente dita, ou seja, na educação formal, né? Como também fora da escola, através da educação não formal, né? Ou seja, tanto uma quanto a outra, ela tem o seu papel, ela tem a sua importância dentro da nossa sociedade. E vale lembrar também que, apesar de tudo isso, né, a educação ambiental aqui no Brasil ela é referendada pela Política Nacional de Educação Ambiental, a Lei 9.795 de 1999. Para vocês terem ideia, o Brasil é um dos poucos países da América Latina a ter uma lei voltada exclusivamente para a educação ambiental. Segundo a Lei da Educação Ambiental, entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Apesar disso, é importante a gente refletir se essa lei é realmente colocada em prática, se temos o efeito dessa lei no nosso dia a dia, na nossa sociedade. Por exemplo, é importante a gente pensar, a gente refletir se essa lei ela funciona na prática. Se essa lei ela direciona qual é o papel do Estado, em termos práticos, para que a Política Nacional de Educação Ambiental ela possa ser executada. E principalmente quem é responsável pela prática da educação ambiental? Será que é só o Estado? Será que somos nós? Ou todos nós, todo mundo de uma forma participativa? Tá? Então, quando comparado com a idade da Terra e o aparecimento de outros animais, o surgimento do homem no nosso planeta foi bastante recente, praticamente ontem, quando a gente compara com os 4,6 bilhões de anos que a Terra possui. E mesmo estando há tão pouco tempo no planeta, o homem causou muitas mudanças no cenário, causou e vem causando. Mudanças essas que, se fosse para ocorrer de forma natural, levaria milhares de anos. E algumas dessas mudanças talvez não chegassem a acontecer realmente por vias de fato. Entretanto, como qualquer outro animal que já passou pelo nosso planeta, a espécie humana surgiu, chegou ao seu ápice e agora talvez já tenha começado a escrever o seu declínio. Para mudar a situação, o ser humano precisa mudar sua forma de relação com o meio ambiente. E isso só é possível através da educação ambiental. É a educação ambiental que faz a gente ter consciência e sensibilidade às causas ambientais e sociais, que faz a gente ter senso crítico em relação aos padrões de consumo que são impostos pela sociedade e que nos permite questionar a praticidade das políticas de meio ambiente da nossa cidade e país. A educação ambiental ela trabalha como auxílio da sustentabilidade. Nesse momento de comemoração ao Dia da Árvore, tão importante quanto abraçar uma árvore é a gente compreender como as nossas escolhas políticas elas influenciam na preservação dos ecossistemas, no desmatamento ou preservação desses ambientes. Entender que as mudanças climáticas elas existem, elas são reais e possuem uma amplitude global e que isso tem influência direta na vida de muitos seres vivos, inclusive a do próprio homem. A educação ambiental, como havia falado anteriormente, ela é instrumento de auxílio da sustentabilidade, para que possamos ter um ambiente ecologicamente equilibrado e socialmente justo, onde o consumo atual não comprometa a oferta dos recursos naturais para as gerações futuras, onde essa ideia antropocêntrica do homem acima de tudo e de todos, possa ser substituída por uma visão ecocêntrica, onde todos tenham direito à vida,
né? E não só a vida, mas também a qualidade de vida, tá? Quando aprendemos que o planeta já passou por várias crises biológicas, vários momentos de extinção, mas continua existindo, o que muda são os personagens. Talvez o homem esteja conduzindo a sua história para um final não muito feliz. Dentro dessa perspectiva, todos nós precisamos colaborar e ter a consciência de que a educação ambiental ultrapassa os muros das escolas. Precisa ser praticada por todos, aprendida e ensinada, compreendida e executada, conscientizada e sensibilizada, para que possamos despertar um sentimento de respeito com o meio ambiente e com as gerações que estão por vir. Obrigado a todos e a todas, e qualquer dúvida pode colocar aí embaixo nos comentários, tá? Ou entrar em contato comigo diretamente através do e-mail ou das redes sociais que vocês estão vendo aí embaixo. Um abraço a todos e todas.